Eu tenho quase certeza que boa parte do público que clicou nesse vídeo em algum momento já se deparou com alguma arte dessa obra. E obviamente eu me incluo nisso. Eu fui conhecer mais sobre Rei de Lata apenas em 2021, quando havia iniciado o lançamento dos volumes físicos da obra. E isso é uma conquista muito grande para uma obra. Antes eu apenas via algumas artes e eu achava muito irado, pois sempre tinha muito carisma ali. Mas depois disso eu precisava colocar essa obra na minha lista de coisas que eu tinha que ler. E bom, eu me arrependo muito de ter demorado tanto para ler. Rei de Lata é uma webtoon brasileira de autoria do Jefferson Ferreira, ou Jeff, ou Panda de Capa, eu adoro esse nick dele, que teve seu início em 2018 com uma distribuição gratuita através do site Tapas. A obra ainda está sendo lançada e atualmente conta com 70 capítulos. À primeira vista, a arte dessa obra me chamou muita atenção. Além dela ser bonita, ela traz um pouco de conforto pra mim, pois me remete a alguns desenhos que eu assisti antigamente. Tipo, eu nem tô falando que essa arte é muito parecida com alguma outra obra, é só que me traz um conforto que parece que eu estou vendo um desenho antigo, sabe? Não sei explicar, realmente não sei explicar. O meu antigo aqui eu tô referindo aos anos 2000, nem é tão antigo assim. Mas não para por aí, pois o mais interessante dessa obra com toda certeza é a sua história e seus personagens. E isso daqui me pegou muito, mas muito desprevenido. Na história, as duas maiores potências mundiais acabaram entrando em guerra. Marte era conhecida pela sua grande tecnologia e Vênus por seus conhecimentos biológicos. E seguindo a síntese de uma guerra, obviamente todo esse conflito traria consequências. Um dos lados acabou saindo mais prejudicado, e no caso foi Marte. Vênus possuía como trunfo uma arma capaz de desconstruir o organismo de qualquer ser vivo em um período de poucos meses. E obviamente, após sofrer um ataque como esses, Marte acabou se rendendo. Mas o estrago estava apenas começando. Aquela substância começou a contaminar por completo todo aquele ar, toda aquela terra. Toda essa guerra, além de marcar a vida de todos ali que já estavam naquele mundo, acabou seguindo e marcando as crianças da nova geração. Acontece que toda criança que nasceu após esse acontecimento recebeu imunidade para toda aquela substância tóxica que estava no ar, e também de certo modo essa criança tem uma predisposição para receber algum tipo de anomalia, gerando assim um tipo de poder que por muitas vezes é despertado a partir de um trauma, de uma situação extrema. E obviamente que esse fator dá uma chacoalhada muito grande em todo o sistema social desse mundo. Tudo fica ainda mais intenso quando a gente entende que o nascimento dessas crianças sempre trazia morte às gestantes. Então esses dois fatores fizeram com que boa parte dos adultos começassem a ter ódio ou curiosidade para com aquelas crianças. Então essas começaram a ser caçadas. Com o passar dos anos, a loucura foi se instaurando cada vez mais naquilo tudo. Os mais ricos abandonaram a nação. Já os mais pobres não tiveram outra escolha a não ser tentar sobreviver naquilo tudo. Nossa história se inicia 15 anos após todo aquele conflito. A vegetação começou a tomar conta de todas as cidades. A população, no grande geral, já está morta. E agora aquela sociedade regrediu para o lado mais primitivo. A violência é regida pela lei do mais forte. E é nesse cenário que nos é introduzido um de nossos protagonistas. José é um garoto que se intitula e age como um rei daquela área. E logo de cara, pelo relato de um de seus súditos, dá para perceber que esse José é um tanto opressor. Ele diz que não vai mais colaborar com aquele rei. E o José, obviamente, se irrita muito rápido. Em suas palavras, aquele povo deveria ser grato a ele, pois afinal de contas, ele salvou todos ali de inúmeras criaturas. Aquele súdito revela que já estão cansados de serem tratados como escravos e de seguirem todas as ideias impostas por aquele pirralho que se acha o rei do mundo. E ele se encontrou ali com José simplesmente para tentar finalizar com a vida daquele rei. José, de forma ágil, reage exibindo seu poder de magnetismo. Ele interrompe o ataque que poderia receber daquele súdito e retruca dizendo que ele não obrigou ninguém a seguir ele e que suas medidas, um quanto questionáveis, eram apenas precauções. Ele afirma tudo isso e de fato deixa aquele adulto ir embora, mas ele deixa muito bem avisado que ele nunca mais iria ajudar aquela pessoa, nem mesmo se ela implorasse por ele. Com essa despedida, a missão de caçar alguma comida ficou para o próprio rei.
Sim, não sobrou mais ninguém ali. E durante essa busca por alimento, nos é introduzido mais um protagonista que, sinceramente, ele é muito incrível. Esse desconhecido está ali para caçar aquele animal. E obviamente que, ao observar tudo isso, José fica um tanto irritado. Afinal de contas, aquele desconhecido está se apropriando do território que seria dele. Mas esse garoto novo não se importa muito de imediato. Ele questiona se José faz parte de algum coração, e ao perceber que não, ele apenas tenta imobilizar aquele animal e o levá-lo dali. E isso deixa José muito irritado. Aquele porco era dele. O desconhecido até mesmo fala que pode dar a metade, mas para José tem que ser inteiro. E esse desejo de ter ele inteiro não tinha nenhuma virtude. Ele não queria dividir aquilo com mais ninguém. E isso é algo que acaba decepcionando aquele desconhecido. Mas isso não importa para José. Dessa maneira é iniciado um conflito entre os dois personagens. José ataca inúmeras vezes aquele desconhecido, mas nenhum de seus ataques surte efeito. E todos esses ataques acompanham algumas coisas meio estranhas. Aquele desconhecido havia citado coração, e ele também refere aos poderes como um nome de herança. Tudo isso intriga tanto o José quanto a gente. Afinal, quem é aquele garoto novo que chegou ali? José tenta atacar mais uma vez, mas agora aparecem mais duas novas crianças para ajudar aquele desconhecido. Uma garota capaz de se teletransportar e outra que possui um poder relacionado à sua perna. Ele consegue alterar e realizar golpes fortes com ela. Aquilo tudo se torna um tanto caótico, mas em um instante aquelas três crianças acabam indo embora juntamente com o porco que Arthur havia abatido anteriormente. E a partir daqui nos é revelado um ponto que deixa essa obra ainda mais interessante. Após toda essa discriminação que aquela sociedade começou a fazer com as crianças, foi necessário que essas crianças começassem a se unir. E assim surgiu um grupo chamado de Mãe. Esse grupo é dividido em 4 partes. Cada parte recebe o nome de coração e também é localizada em alguma extremidade daquela nação. O principal dever de todo esse grupo é conseguir resgatar o maior número de crianças possíveis. E após todo aquele encontro que aconteceu com José, acaba levantando a ideia de trazer o José para aquele grupo. E assim a nossa história se inicia. O José posteriormente vai acabar adentrando ao grupo de uma maneira um pouco não convencional, mas de certo modo ele entende que seria bom ele ter aliados para conseguir dominar o mundo inteiro. E bom, toda a concepção desse grupo é algo muito interessante, pois aqui temos personagens com designs muito diferentes, com habilidades que funcionam muito bem em conjunto. Eu fico realmente muito admirado com quanto o autor consegue gerar cenas criativas com diferentes poderes. Sem contar que esse grupo também mostra pra gente que existem diversas ameaças difíceis de se lidar. Mais pra frente é revelada a forma que os adultos se organizaram, que existe um grupo de adultos que são mais extremistas, e a forma que existe uma escala de poder ali é algo muito bem-vindo para a obra. E bom, agora que eu detalhei todo o início dessa obra, eu preciso voltar e começar a apontar tudo que eu acho incrível aqui. Toda a construção de mundo aqui da obra começa de uma forma bem rápida. Literalmente, nas 2 primeiras páginas já temos toda essa descrição de background. E olha, essa é uma decisão muito bem acertada. É uma descrição breve, coesa e consegue trazer mais profundidade para a obra. E isso me pegou muito desprevenido. A guerra maltrata a população de ambos os lados. E para dizer isso, eu nem preciso ir muito longe. Apenas precisamos observar melhor tudo o que está acontecendo nesses últimos anos. E na maioria das vezes, essas marcas não somem de uma hora para outra. É muito difícil cicatrizar. E essas feridas vão para o âmbito social, emocional e até mesmo físico. E todo esse contexto inventivo que é apresentado aqui na obra reforça muito bem todos esses pontos. E o ponto que eu acho mais interessante e que provavelmente vai perdurar a obra por inteira está relacionado ao preconceito. A obra, mesmo partindo para um lado mais familiar do Battle Shonen, logo mais eu chego nisso tudo, ela a todo momento reforça toda essa discussão em torno de preconceito. E a partir dele que surge toda essa discriminação. Aquelas crianças são usadas como objetos, são maltratadas, são oprimidas a todo instante na obra. Elas não merecem dignidade. Na realidade, tudo isso é só um instrumento para fazer com que aqueles adultos se sintam superiores. Independente se buscam qualquer tipo de resolução para toda aquela toxicidade daquele local, a sensação de superioridade acompanha os anseios desses adultos. Apesar de todo esse contexto fantástico, eu sinto que o autor consegue trazer sim
muita realidade aqui, exaltando o quanto essas pessoas que seguem por esse caminho são vilões e principalmente o quanto o preconceito traz o lado mais perverso e desumano da sociedade. Apesar de estarmos acompanhando crianças, não são crianças comuns. Elas tiveram que se acostumar com toda a perversidade daquele mundo. Então, sempre é muito pesado ver o quanto elas tiveram que abdicar e o quanto elas são maltratadas. É sério, eu tenho certeza que em algum momento vocês vão ficar chocados com algumas atitudes dos adultos aqui. E o mais irônico disso tudo é que eu estou gravando esse vídeo justamente na época que uma nova obra está surgindo na Shonen Jump, e essa obra vem trazendo muitas polêmicas, pois muitas pessoas, sério, eu vi muitas pessoas falando disso, estão comentando que até então a obra vem trazendo uma mensagem muito pró-preconceito, pró-racismo. E pra ser sincero, eu vi todas essas polêmicas e eu só quis passar longe dessa obra. Algum dia talvez eu leia pra realmente ter a minha própria opinião, né? Eu não sei como que é, então não quero me aprofundar nisso. O que eu tô querendo dizer aqui é que é muito incrível ver o quanto o Red Vata tem uma sensibilidade quanto a esse assunto. Uma obra com bem menos visibilidade que uma Shonen Jump pode oferecer, possui não só sensibilidade, como uma boa qualidade, tanto de escrita como de desenho. Outro ponto que eu acho muito interessante está em torno do nosso protagonista, o José. Isso porque, quando a gente compara esse personagem com os demais, é nítido que ele não possui tanta virtude como os outros. Ele é egoísta, simplório e por muitas vezes apenas se escora na violência. Mas não é como se ele fosse a pior pessoa do mundo ali. Na realidade, ele sim possui um lado muito humano. Não é como se não fosse justificável todas as suas atitudes. Todas aquelas crianças cresceram naquele mundo distópico ali. A violência teve que ser a muleta para todas elas em muitos momentos. Sem contar que toda essa ideia dele querer ser o rei traz muito mais camadas para esse personagem. Pode parecer infantil para muitos personagens e até mesmo para a gente, mas é a forma que o personagem encontra de buscar ser notado e também de conseguir resolver os problemas daquele mundo. Algo que é intensificado quando a obra constantemente questiona o tipo de rei que aquele personagem quer ser, pois inicialmente as ações de José sempre traz algo vazio. Ah, você é forte, você controla esse distrito, mas você não olha para essas pessoas, você não está cuidando dessas pessoas, você nem sequer é a peça mais importante disso tudo. E eu imagino que a gente vai acompanhar o crescimento desse personagem mesmo. Outra coisa que eu realmente adorei foi a construção desse mundo. Eu achei muito irado como as crianças se organizaram aqui. De um lado temos um grupo mais pacífico, mas mesmo assim resistente, que é a mãe. Mas também temos aquele grupo que reagem na mesma intensidade que eles são oprimidos. Eu ainda não vi tudo que vai acontecer com esse grupo, pois eu li cerca de uns 26 capítulos. Obviamente que eu vou ler mais e provavelmente eu posso fazer outro vídeo, mas todo esse grupo que é liderado pelo César é muito interessante. São a outra face da resistência. E pô, geralmente eu detesto ficar fazendo comparações pra tentar exaltar ou criticar uma obra, mas eu preciso ressaltar que consumindo essa obra, me passa muito uma sensação de X-Men. É bem diferente, mas realmente me lembra e eu acho isso muito irado. Eu acho que o autor foi muito sagaz em mirar essa história se passando entre adolescentes e crianças. Deixa tudo mais pesado e também acaba levantando aquela ideia que Charlie Brown Jr. já disse pra gente. Outro ponto que eu quero destacar antes de finalizar o vídeo: em muitos momentos a obra se utiliza de simbolismos na hora de dar algum nome a algum personagem ou alguma outra coisa. E isso sempre é algo bem sutil, mas eu acho bem interessante. Bom, como eu havia dito, eu li cerca de 25, 26 capítulos, eu vou comer essa obra, eu quero ler ela inteira agora, e quero muito esperar os próximos capítulos. E sinceramente, eu estou muito surpreso, muito surpreso. Eu não esperava que essa obra tivesse tanta profundidade. Ela em alguns momentos poderia sim ser mais sutil, mas tá tudo bem. E olha, eu já sabia que a obra era carismática, mas olha, eu me surpreendi muito. Os personagens são muito bons. Até o momento eu não acho que tivemos um vilão tão interessante, mas eu acho que vai chegar o momento. Mas todos os outros personagens eu acho muito interessantes, sempre com designs muito bons. E sério, se por acaso você ainda não leu o Red Vata, começa. Sério, começa. Eu tenho certeza que vai te surpreender. Minhas expectativas estão altas e eu espero que essa obra continue nutrindo elas. Mas e aí, o que vocês acharam desse vídeo? O que acharam dessa obra? Demorou, mas finalmente o segundo vídeo da nossa série de obras brasileiras saiu. Eu já tenho outra obra em mente para ser o terceiro vídeo, então relaxem.
E se por acaso você passou por esse vídeo, é um inscrito e você mesmo fez alguma obra, seja um mangá, uma webtoon, uma light novel, por favor, deixem nos comentários aí. Eu quero que esse espaço seja tanto para divulgar obras mais conhecidas brasileiras, mas também obras menores. Então fiquem bem à vontade de deixar aí seus comentários e pode ter certeza que eu vou dar uma conferida. E obviamente que eu vou acabar recomendando se eu gostar, essa é a ideia. Esse processo de criação é sempre algo difícil e é importante a gente se ajudar. Inclusive eu tô muito feliz com o desempenho que minha novel já está tendo. Fica aqui sempre a minha recomendação para que vocês passem por lá e deem uma chance. Eu sempre vou lançar capítulos de forma quinzenal. Obviamente que as artes é do nosso mestre, então passem por lá também. Enfim, não se esqueçam de avaliar, comentar, compartilhar e, se possível, se inscrever. Muito obrigado pela atenção e carinho de sempre. Quero mandar um abraço e um salve especial para todos os membros. Muitíssimo obrigado por apostarem ainda mais nesse projeto. E vejo todos vocês na próxima.